Vamos... tem mais algum inscrito? Porque se a gente tiver, a gente ouve os inscritos, João, e aí eu faço a resposta, né? Tem algumas coisas interessantes que você provocou aqui para serem esclarecidas. Quem é o próximo inscrito? Josimar? Pronto. Então, tem quantas pessoas mais inscritas? 2? E o Wellington. Então, a gente ouve eles dois, aí a gente faz o que até o momento parece que não teve assim questionamento diretamente para a Cleo, mas se tiver alguma coisa que seja interessante complementar, ela complementa, né? E aí nós fazemos, como os vereadores também foram provocados, a gente faz a nossa colocação, e se tiver mais alguma outra encaminhamento, a gente considera e ouve os encaminhamentos. Caso contrário, a gente vai organizando para finalizar. Então, Josimar, representante do DCE-UESC. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a mesa na pessoa de Cleo, né, e agradecer pela sua presença e contribuição que trouxe aqui para essa audiência pública. Cumprimento todo mundo, né, os vereadores presentes, parabenizar o Instituto Nosso Ilhéus pela iniciativa e também pelo vereador Macris por abraçar essa causa, né, e fazer o pedido, né, dessa audiência pública e da importância da gente debater, né, o transporte público, direitos sociais, né. E aí, como disse Jaqueline, infelizmente ela teve que se ausentar, repudiando a ausência de demais vereadores, e em outras audiências públicas eu já tive a oportunidade de dizer, né, que infelizmente a maior parte dos nossos vereadores não participam das audiências públicas, apenas as convocadas por eles, né, e isso é lamentável. Também lamentar a ausência da representação do Poder Executivo, né, no caso da Sutran. Acredito ter sido convidada a participar dessa audiência pública e não estar aqui presente, né. Lamentar a ausência do presidente do Conselho de Transporte, que por mais uma vez a gente está num debate importante sobre transporte na cidade e o presidente do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito não se encontra presente. Não sei o motivo, né? E digo que foi convidado porque o mesmo me mandou o convite que recebeu, né? Então aqui, como foi apresentado, sou Josimar, atualmente coordenador-geral do DCE da UESC, né, estudante de Química daquela universidade, e também pelo DCE UESC estou representando a categoria de estudantes no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Nesses quase 2 anos, né, esse ano faz 2 anos que eu estou no Conselho, a gente vem fazendo um debate incessante com relação ao debate sobre mobilidade urbana e transporte público na cidade, né, sobre acessibilidade e o direito do povo ilhéense. E por diversas vezes, naquele conselho, nas reuniões, quando acontecem, a gente é taxado como chato, né, como aquele que só está ali para criticar. Mas a crítica ela é necessária. A gente precisa, de fato, debater isso. E aí, de fato, a gente precisa reconhecer o trabalho excelente, né, e louvável que o vereador Macris vem fazendo com relação ao transporte público nessa cidade, né, de denúncia e também de proposições, né, de melhoria. E aí não poderia deixar de ressaltar a vitória que nós tivemos nesta Câmara, quando conseguimos derrubar o veto do prefeito com relação ao projeto de lei que alterava a composição do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, né. Há poucos dias a gente conseguiu a derrubada do veto. Este conselho passa a ser um conselho deliberativo, né? Então, não teremos apenas o poder de ser consultados, mas sim de deliberar sobre as pautas do trânsito e do transporte na cidade. E também este conselho passa a ser mais popular. Entendendo que nós teremos a participação de outras entidades, associações de bairro e outras entidades para poder compor este conselho, né, não sendo mais um espaço engessado, né, utilizado apenas como instrumento de manobra, como é em vários outros municípios. E, de fato, é importante a gente estar aqui hoje debatendo esse tema, que é de extrema relevância. A gente tem um transporte de péssima qualidade na nossa cidade. Nós temos
uma dificuldade na mobilidade urbana, né, por conta das vias, e se a gente for falar do transporte na zona rural, as pessoas que moram na zona rural não têm direito à cidade. Essas pessoas têm dificuldade. E aí, se a gente for fazer um recorte mais detalhado das pessoas com deficiência, não tem direito mesmo, porque os ônibus que rodam, né, para a zona rural não tem elevador, e quando tem, não funcionam. E se vocês forem observar, a maioria dos veículos que fazem o trajeto para a zona rural são aqueles veículos menores, né, que a mesma porta que a gente entra é a que a gente sai. Então, não tem condições alguma de uma pessoa cadeirante, de uma pessoa com dificuldade de mobilidade, ter acesso a esse ônibus, né? Então, é um debate necessário, é um debate importante, como o debate que o colega João França trouxe aqui, sobre a questão da função motocobra, né? É a gente precarizar o trabalho. E a gente vive um momento difícil no nosso país, né? É um momento difícil que a gente tem poucas oportunidades de emprego e, infelizmente, as pessoas elas são submetidas a essa precarização do trabalho. Então, como trouxe João França essa provocação, também quero ouvir dos senhores vereadores presentes, né? Como votarão a derrubada desse veto, né? E que a gente possa, tão logo, trazer a esta casa esse debate. E também estamos no aguardo da publicação da lei que derrubou o veto da composição do Conselho de Transporte, né? Uma parte para João França. Assumiu semana passada. Tá. Mas, assim, importante também, né, porque Dr. Rodrigues assume a vaga de vereador, né, mas vem de um espaço importante que também debate o trânsito, que é a Ciretran, né? Então, assim, tem um acúmulo sobre o tema, né, do transporte, o tema do trânsito, e pode, de fato, acredito, estar contribuindo nos debates dentro dessa casa. E aí a gente quer agradecer, né, o espaço e que tenhamos a oportunidade de continuar debatendo esses temas e convidar as pessoas que estão aqui presentes a participar das reuniões do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, para que a gente possa levar esse debate também para aquele espaço. Obrigado. Obrigado, Josimar. O Wellington é o próximo inscrito. Aí nós vamos agora inverter a intérprete, a Lucília, que vai... Então, Lucília, o Wellington, ele só para... Lucília, faz sinal para ele. O Wellington, ele é ex-presidente da Associação dos Surdos de Ilhéus, continua também compondo com o pessoal e é uma das lideranças da associação. Então, vamos ouvir agora o companheiro Wellington. Bom dia a todos, eu me chamo Wellington, esse também é meu nome visual, é o nome que eu sou conhecido na comunidade surda. Concordo com a maioria das pessoas, principalmente com o discurso que Josimar acabou de trazer. Nós também sentimos essa dificuldade em relação ao transporte, principalmente ligada à questão da comunicação. Por exemplo, nós fazemos uso do passe livre e quando o passe livre é cancelado, o motorista nos obriga a pagar a passagem, mesmo sabendo do nosso direito de usufruir o passe livre. Então, a gente se sente muito oprimido porque não temos voz dentro desse ônibus, nem apresentando a carteira, nem apresentando atestado. Não há uma compreensão em relação a isso. Às vezes também a gente vem no ônibus e pessoas com deficiência física precisam acessar, não tem o elevador, precisa alguém estar mobilizando porque o motorista não consegue, ou uma pessoa com usuária de outro meio de auxiliar de comunicação. Então, a questão da acessibilidade nos ônibus é um problema muito sério. E para nós surdos é a questão da comunicação. Por exemplo, motoristas que rodam em ônibus intermunicipais. Quando a gente vai tirar a passagem via o passe livre, eles não conhecem a legislação, proíbem o nosso uso. Então, eu trago esse ponto de pauta para a audiência e agradeço a oportunidade que o vereador Macris tem nos dado e nos ouvido também. Muito obrigada, vereadora Lucília. Agora,
Ok, como a gente até o momento não tinha outro inscrito ou inscrita, os vereadores querem se manifestar. Logo eu faço alguns esclarecimentos do que foi provocado e vocês na sequência? Pode ser? Então, vá lá, vereador José Rodrigues. Bom dia a todos. Agradeço aqui a Deus por estar aqui nesse momento e peço desculpa a vocês por não estar aqui mais cedo, por conta que fui empossado esta semana e não sabia diretamente dessa audiência, mas que é uma coisa muito rica, né? Essa audiência pública, que está de parabéns o nosso vereador Macrismo e que outras... Usa o outro lado aí, esse está falhando, esse microfone está falhando, Ligou? Meu telefone está tocando também. Então, Macrismo, você realmente está de parabéns por provocar essa audiência, que possa outras, né? E com mais, como muitos aqui colocaram, poucos vereadores, um assunto de tão relevância que é transporte público. Eu tenho minha amiga aqui, senhora, que sempre nos acompanha, e eu vejo a dificuldade dela, assim como eu mesmo, que eu também pego o transporte público e sei que os problemas são muitos. Trabalhei na 13ª Ciretran, em Ilhéus, recentemente fui exonerado, e lá também vi que as críticas são muitas, as reclamações são várias, tá? E triste estou aqui também, juntamente com vocês, com poucos vereadores e poucos também a própria população aqui, né? Que tem tanto interesse em resolver vários assuntos em relação à mobilidade, e fico muito feliz por estar aqui e poder ouvir de vocês e aprender e ver que meu amigo provocou aqui sobre as leis, que nós temos tantas leis em nossa cidade, no nosso país, e o que a gente pede? Que seja cumprida. Mas para que seja cumprida, nós temos que provocar essas leis. Está aqui a minha colega e diretora da OAB, como assim, advogado também. Que precisa ser provocada a OAB, precisa ser provocado o Ministério Público, os vereadores. Mas se poucas não procuram, eles ficam inertes. E ali vão passando as coisas, as leis vão chegando e não vão sendo cumpridas. Esperamos que a população, o cidadão, associações, cheguem mais, provoquem mais, busque o vereador Rodrigues, agora é possado por 60 dias, mas busco que acaso me procure para a gente ir provocar junto ao Ministério Público, à OAB, que possamos fazer novas audiências, buscar as empresas, se assim for, entendeu? Para poder dar solução a essas demandas que são muitas, tá bom? Um bom dia e muito obrigado por estar aqui. Ok, vereador. Primeira audiência, né? Depois da posse, seja bem-vindo e que tenha tempo suficiente ainda de mais algumas outras. Para fazer de forma muito objetiva algumas considerações que foram provocadas e que trata da casa e do vereadores especificamente, é importante dizer de que ontem o diretor-geral da Autarquia de Transporte e Trânsito, que é o senhor Gilson Nascimento, fez contato comigo, informando de que hoje estaria em Salvador, não Detran, mas afirmou que teria uma pessoa da diretoria representando a Autarquia de Transporte e Trânsito aqui, mas infelizmente até o momento não compareceu ninguém da Autarquia de Transporte e Trânsito. Que este debate também nós mandamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, até porque a gente está discutindo direito social. Então, infelizmente não tem, a não ser que tenha chegado, eu não vi, se tiver, se manifeste, nenhum representante da gestão. Então, isso realmente é lamentável, porque essa casa e de vários vereadores tem procurado fazer audiências públicas para ajudar
Porque quando a gente faz uma audiência pública, a gente provoca, que ouve a comunidade, que aponta erros, faz propostas, é para ajudar. Né? Então, não é porque eu, Macrise, sou vereador de oposição, que eu tenho que ser do contra. A gente faz na perspectiva propositiva. E aí, nesse sentido, para vocês entenderem, esta casa e os vereadores, apenas um vereador se manifestou contrário, dos que estavam presentes, os vereadores acompanharam o posicionamento de modificar a lei que faz a composição do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Então, não muda no que já está, no mandato que já está em andamento, mas no final do ano, quando tiver a nova eleição para a nova composição, então deverá ter uma composição diferente agora. Ela vai estar mais democrática, com mais espaço para representações da sociedade civil, porque a gente precisa entender, e a gestão também, de que todo conselho, pela essência da Constituição Federal, é controle social e passará a ser deliberativo. É controle social. E não dá para você fazer um debate de um conselho que é controle social com apenas 2, 3 cadeiras de fato sendo representada pelo interesse do controle social. Então, esta casa, estes vereadores daqui, em sua maioria, votaram acompanhando esse posicionamento, ok? Fiquem atentos, porque aí quando tiver o edital para a nova eleição, então, vocês perceberem, quem quiser conhecer como ficou a nova redação, então, no gabinete vocês podem ter acesso. Em relação ao que o Hélito coloca aqui, que realmente foi muito chato e preocupante, é de que semana passada estava programado, pastor Matos, para poder fazer um recadastramento, né, não lembro bem, tinha outro nome, Macláudia, além de recadastramento para o passe livre? Atualização para o passe livre. Só que o que é que ocorre? Estava programado para fazer a atualização na quinta-feira, o mutirão. Na segunda-feira, quando os surdos foram utilizar o ônibus, já estava bloqueado. Então, é inadmissível. Você faz uma programação para fazer uma atualização, fazer um recadastramento, não tem uma comunicação de massa para, de fato, garantir de que todas as pessoas estejam cientes, e aí a pessoa que é usuário, que está acostumado com o serviço, chega no ônibus e o cartão está bloqueado. Porque seria até o dia 30. Então, eles só poderiam bloquear depois do dia 30 de agosto. Perfeito. Primeiro eles bloquearam para depois... Isso aí. Então, se você chama para atualizar, as pessoas não aparecem para atualizar e não dão satisfação, aí você motiva o bloqueio. Mas antes de se apresentar, foi o que aconteceu este ano, e a gente já votou aqui também nesta casa, requerimento pedindo esclarecimento. Se foi uma atitude das empresas que tomou de ofício, ou se foi uma deliberação da gestão, ok? E aí, eu aproveito a oportunidade para apresentar aqui, para quem não conhece, isso aqui, pessoal, é o contrato de uma das empresas de ônibus, que é praticamente o mesmo das duas. Nesse contrato, que é o da Via Metro, por exemplo, que já está vencido, na cláusula 64, traz algumas multas de que a empresa está sujeita se descumprir com o contrato. Aí diz assim, ó: frota em desacordo com a proposta apresentada na concorrência, multa de R$2.000 por veículo. Aí diz aqui: não apresentação do plano de renovação da frota, multa de R$100 por dia de atraso. Aí tem aqui: manutenção de veículos com idade superior ao limite máximo estabelecido, que é de 7 anos, multa de R$1.000. Ele só precisa de um apoio, mas ele vai. De ajuda só, mas ele vai. Isso.
Aí, Val, vai só junto com ele para não tombar. Então, para não alongar o tempo, eu não estou lendo todas as cláusulas. Então, diz aqui que a manutenção dos ônibus com idade superior ao limite, R$1.000 por veículo. Só que qual o grande problema? O grande problema, senhoras, senhores, é que estas multas que eu estou lendo aqui, se o município não notificar e não autuar as empresas não devem nada. E este é um dos problemas. As empresas não recebem as notificações, as autuações. Então, nós temos aqui, ó, essa pasta aqui é todinha pasta de requerimentos, ofícios, reclamações. Essa daqui é a pasta com os documentos apontando irregularidades, como o Cléo falou na sua colocação. As empresas não apresentam devidamente a composição para poder as pessoas entenderem como é que chega até o valor que está estabelecido. E isso, inclusive, é fruto de denúncia nossa também no Ministério Público e na Prefeitura. Inclusive, tem 2 processos, eu não sei se eu já tinha dito isso, vereador Matos, vereador Rodrigues, tem 2 processos, um contra a Via Meta e o contra São Miguel, no setor de tributos na Prefeitura, porque eu provei com os documentos da Prefeitura e da empresa de que eles declaram um valor a menor para recolher o ISS. Então, assim, tem um monte de questionamento que a gente precisa estar levando. E para finalizar, João, eu sou a favor de que realmente passe a lei e que a gente não tenha a função do motocobra. Porque a função do motocobra, ele não acumula o salário. Ele acumula a função. E aí, a questão, se eu já andei em ônibus com motocobra, o motorista, até porque tem que cumprir um horário, na maioria das vezes, ele termina ainda passando o troco com o carro já em movimento. A gente não pode fazer isso, né? Ninguém pode fazer isso. Mas, para além disso, tem uma série de outras questões que envolvem segurança, a saúde do trabalhador. Então, se a gente tivesse um sistema 100% eletrônico, a gente poderia até discutir como, de alguma maneira, em algumas situações de transbordo tal, você não ter a figura do cobrador. Mas em um sistema que não é 100% eletrônico, que é muito falho, não dá realmente para a gente aceitar essa mudança. E a lei orgânica do município de Ilhéus diz que só pode ter micro-ônibus nas linhas onde comprovadamente não tem a possibilidade de ter o ônibus normal. E a gente tem vários ônibus rodando aqui em linhas que era para ser ônibus normal. E nessa mesma lei diz que só poderá ter motorista sem cobrador em ônibus com no máximo 32 poltronas. E tem vários ônibus com mais de 32 poltronas sem o cobrador. Então, esse pacote de irregularidades, né, já foi apresentado no Ministério Público, na Defensoria, na gestão municipal, porém, a gente não pode ficar agora só esperando que já apresentou. É continuar, seja aqui na audiência pública, seja nas redes sociais, sejam mais pessoas apresentando outras denúncias também nesses órgãos, né, para que a gente consiga fazer com que eles entendam de que a gente quer melhorar, e melhora para todos, melhora para a gestão, mas melhora principalmente para o cidadão. Então, eu vou passar para as considerações do vereador Matos, antes da gente fazer aqui um encaminhamento final de encerramento. Um bom dia a todos.